Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Bom, para quem está chegando agora, meu nome é Carlos Gomes, eu sou aqui do canal Fantrip e hoje nós vamos continuar a nossa maratona de episódios aqui sobre viagens, né? E no último episódio eu falei um pouquinho de como as viagens não são apenas para os ricos, né? E agora nesse episódio de hoje nós vamos falar, deixa eu só conferir aqui certamente o nosso tema de como as viagens são influenciadas por novelas. Os destinos são influenciados também por novelas. E eu quero dizer o seguinte também com isso, né? Muitas pessoas, eu estou olhando aqui, né, vendo aqui a nossa colinha também, como as novelas nos impulsionam a sonhar por algum destino. Isso eu digo, por exemplo, porque eu já passei por isso também. Então, desde quando eu comecei essa minha aventura por conhecer destinos, ser influenciado por lugares, personagens, romances, livros, que eu sonhava conhecer alguns destinos. E hoje aqui nós vamos falar sobre isso, né? De como novelas e filmes nos influenciam até conhecer aquele destino dos sonhos. Muitas vezes essas novelas nos trazem lugares que a gente nunca nem pensou em conhecer na vida. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá ok? Um outro ponto importante, então antes de mais nada, já comenta aqui se você já foi influenciado por alguma novela ou um filme. Muitas vezes a gente sonha, vê um filme e a gente diz assim, olha só, eu quero conhecer esse destino. Então comenta já aí no vídeo, já comenta aqui embaixo se você já foi influenciado sim ou não e qual foi o seu destino, tá ok? Para a gente começar a ter esse bate-papo aqui interessante e falarmos das maravilhas quando uma novela nos traz um destino que a gente nunca ouviu falar. E aí eu vou citar algumas novelas que foi palco, usaram o destino, né, como plano de fundo para a gente se aventurar na gastronomia, no destino, no conhecimento, na cultura. Então a gente vai falar um pouquinho, mas senta aí, fica quietinho, aguarda um pouquinho e a gente vai continuar aqui. Pronto. A maioria das pessoas, agora já falando um pouquinho, né, a maioria das pessoas pensa em viajar para Disney, para a Europa, Paris e tal, porque já viu algum comercial, já viu algum lugar, já viu algum banner, né, alguma propaganda na internet, CVC falando direto para você na sua TV, mas esquecemos que às vezes ocultamente, né, ou por trás do nosso consciente, vemos muita coisa ligada às novelas. O povo brasileiro adora ver a novela, eu também gosto de ver a novela, né? Já deixo aqui uma curiosidade minha, eu adoro ver uma boa história, sendo uma boa história eu gosto de ver, e o que está por trás também é bem legal. Pronto, e a maioria das novelas brasileiras, ultimamente, de 95, 92, por aí, tenta trazer uma outra realidade que a gente não conhece. Então as novelas brasileiras tentam pegar cenários de outros destinos, outros lugares que nós não conhecemos aqui, né, não faz parte do nosso cotidiano, para que a gente possa conhecer também. Bom, um grande exemplo disso, né, foi a novela O Clone. Não sei se você lembra da Jade, né, o personagem Jade. Então, O Clone, não sei se vai ter uma figurinha por aí, eu acho que a produção vai colocar uma figurinha aí da novela, e que ficou no nosso imaginário. Olha que cultura interessante, muçulmana, não é do nosso cotidiano, dança árabe, dança... como é que se diz? Ai, eu sempre esqueço, né? Dança do ventre, né? Então a Jade é um grande personagem e nos trouxe essa cultura aí, né? Um pouquinho para nós. Então, aonde era vivido essa novela? No Marrocos, né? Até então, poucas pessoas brasileiras, ou pouco era divulgado na mídia brasileira, o destino, o país, Marrocos. Então, começou a ter essa procura por esse destino, o Marrocos. E muitas vezes nós pensamos assim, olha, caramba, agora eu quero andar no camelo, quero conhecer o deserto do Saara, eu quero
viver naquelas casinhas bem pequenas, e muitas das vezes nós somos influenciados a conhecer esse destino através das novelas, né, propriamente dito. Uma outra novela também que fez parte do nosso cotidiano e que passou há pouco tempo aí nas reprises, né, é As Sete Vidas, que tem como cenário a Patagônia Argentina. Eu tive o prazer, né, de conhecer o lado chileno, a Patagônia chilena, e é realmente espetacular. Um destino também que eu acabei de falar de uma outra da novela Clone, né, Marrocos, eu também já fui algumas vezes para o Marrocos e é realmente incrível, cheio de cultura, cheio de vida. Fui visitar duas cidades distintas, Marrakech e depois fui para Fez. E na Patagônia também é um lugar assim indescritível, pessoal. Você tem que conhecer, tiver a oportunidade. E aqui dentro desse programa eu vou explicar como é possível você viajar para esses destinos de novela e de filmes, tá? Muitas das vezes, agora falando mais um pouquinho, né? Nós lembramos, temos muitos filmes, um lugar chamado Notting Hill. Esse Notting Hill fica onde, né? Então muitas pessoas vão procurar, foram ver esse filme com a Julia Roberts e depois foram procurar aonde ficava esse destino, né? Que fica na Inglaterra. Então, para você ter ideia, é só conferir aqui para ver se eu não estou falando besteira, né? Exatamente, como eu tinha falado, fiz uma pesquisa rápida aqui no meu computador e realmente, para não falar besteira, não dar informação errada aqui para vocês, porque fica em Londres, né? Então fica, às vezes a gente conhece ou assiste um filme e vamos tentar conhecer aquele destino, né? Então, uma outra novela, pegando uma outra novela que se passou há pouco tempo, eu coloquei aqui no meu bloquinho de notas, né? Uma das novelas aqui, deixa eu só pegar, Patagônia, Marrocos, já falei um pouquinho, pronto, A Cor do Pecado, né? Só para vocês terem ideia, A Cor do Pecado se passou no Maranhão. E nesse destino, Maranhão no Brasil, tem os Lençóis Maranhenses. Para você ter ideia, em 2013, eu viajei para lá exatamente por causa dessa novela. Essa novela impactou a minha esposa, impactou alguns dos meus amigos, e eu montei um roteiro, paguei super barato na passagem, paguei R$300 a passagem ida e volta para o Rio de Janeiro, para conhecer os Lençóis Maranhenses. Só para você ter ideia que é possível você viajar para esses destinos e não sair um pedaço do seu corpo, né? Perder um rim, por exemplo, como a gente fala no Brasil. Então, foi um lugar muito barato, muito gostoso, muita comida maravilhosa, o povo muito assim amigável, muito carinhoso conosco. Chegamos lá para conhecer aquelas terras. E a novela Cor do Pecado, onde tinha Thaís Araújo e Reinaldo Giannichini, se passou nesse destino. Muitas novelas, por exemplo, no destino brasileiro, por exemplo, Pantanal, que está passando agora, está quase acabando. Eu já fui também algumas vezes para lá, fiz Bonito e Pantanal. Também Tocantins, onde também tem uns lugares mais bonitos do mundo, que é o Jalapão. Então, só para você ter ideia que o Brasil também pega o seu destino para divulgar nas novelas, né? Agora, uma outra novela que também teve como plano de fundo o Peru, né, o destino Peru, propriamente dito aí Machu Picchu. Deixa eu só conferir aqui o nome da novela, só para não falar aqui, mais uma vez, besteira, né, que é a novela chamada Amor à Vida. Amor à Vida, tínhamos aí o Antônio Fagundes gravando lá também com Paola de Oliveira, né? Paloma de Oliveira, é isso mesmo. Às vezes eu esqueço o nome da atriz, mas depois, se quiserem aqui, me corrija aqui, coloque aqui, me ajude também nesse canal, tá ok? Então, para vocês terem ideia, foi gravado em Machu Picchu. Machu Picchu, pessoal, para mim, foi a minha viagem dos sonhos. Por que a viagem dos sonhos, né? Porque eu tinha aula de geografia e a minha professora falava muito das terras incas, de como era o povo de lá e tal, e eu realizei esse sonho em 2017, se eu não me engano, viajando pelo Peru e conhecendo Machu Picchu. Machu Picchu também foi cenário de novelas, tá?
Porém, eu já queria ter ido para lá mesmo sem ter novela, pronto. Mas, só para te dizer que a maioria das novelas brasileiras, eles utilizam também plano de fundo esse destino. Pronto. Agora, nessa parte aqui que eu vou começar a falar para vocês, o que a novela nos traz de benefício com isso, né? Por exemplo, no Salve Jorge, ele mostrava a cultura do povo turco, né? Dos chás, da comida, de como você vivia em algumas cavernas, por exemplo. Então mostra a cultura, você termina conhecendo a cultura mesmo sem ter ido para aquele destino. E aí, com o passar dos dias, você pensa assim, poxa, eu quero conhecer esse destino, como é que eu faço para chegar lá, né? Como é que eu faço para me desbravar também por esse lugar? Machu Picchu, a mesma coisa, Patagônia também. Porém, para sair do Brasil, por exemplo, para a Patagônia, a Patagônia é um destino caro. Vamos dizer assim, é um pouco caro sim. Eu que fui para lá, eu utilizei um budget pequeno, mas deu tranquilo para ir, mas é um destino caro. Para você ter ideia, uma refeição pode sair até mesmo por $30. Então, é um destino caro, mas você tem como se programar. O Brasil fica muito próximo da Argentina, nós brasileiros poderíamos aproveitar muito mais da Terra do Fogo, né, da Patagônia, de Ushuaia, que são destinos assim, que é chamado o fim do mundo, pagando muito pouco. Como assim, Carlos, pagando muito pouco? É possível você viajar para lá pagando muito pouco. Como é que eu viajo para a Patagônia pagando muito pouco? Uma dica muito importante é você utilizar sites de promoções de passagem para Buenos Aires, por exemplo, e de lá pegar uma outra companhia, que teoricamente tem muitas companhias low cost para a Patagônia, propriamente dito, né? Ou Bariloche ou Ushuaia. Então você consegue pagar e diminuir o seu custo para esse destino. Uma outra forma também de você conseguir passagens baratas, ou até mesmo pagando quase nada, é você acumular milhas, juntar milhas no seu programa Smile, por exemplo, e viajar de Gol para Buenos Aires. E você acumular destinos também para você chegar até lá. Essa é uma das formas em que você possa ir tranquilamente para lá e você conhece o destino. Mesmo sendo um pouco caro as hospedagens, a alimentação, você tem como fazer compras no supermercado, ficar em hostel, ficar em acampamento também, que é super mais em conta e que vale muito a pena para você. Uma outra coisa que acontece, por exemplo, na Turquia, a Turquia, para você sair do Brasil para a Turquia é um pouco caro. E normalmente nós temos poucos voos do Brasil e normalmente se tem mais voos saindo de São Paulo para Turquia, propriamente dito Istambul. Do contrário, você sempre vai utilizar uma escala. E uma dica para você economizar indo para a Turquia é você fazendo uma parada na Europa. Então, se você faz uma conexão na Europa, o seu custo diminui quase pela metade. Essa é uma forma também de você conhecer destinos de novelas, pagando quase a metade daquele preço final. Por exemplo, se você faz uma cotação de uma passagem de São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Brasília, para Istambul, sai, por exemplo, 3, 4 mil a 5 mil reais aproximadamente. Se você vai para a Europa, quais são os destinos da Europa mais fáceis de chegar? França, Portugal, Espanha, Itália. E de lá você pegar um outro voo que vai para Istambul ou para a própria Capadócia, que é um destino muito procurado para quem quer fazer o voo de balão. Então, o grande famoso voo de balão que nós vemos aí nas novelas. No Brasil já temos alguns lugares que fazem voo de balão, mas esse turismo brasileiro veio a partir da Capadócia, né? Eu tive o prazer de não fazer na Capadócia, mas sim fazer no Egito o voo de balão, e eu aconselho a qualquer uma pessoa também fazer. Bom, nesse ponto aí, já deixa aqui também o seu comentário se você já fez alguma vez voo de balão ou se tem vontade de fazer um voo de balão. Vamos agora para a próxima etapa. Uma das coisas que vem logo à nossa cabeça quando a gente está falando de novelas ou destino de novela é o seguinte: quando a gente está vendo uma novela a primeira vez, a gente olha, nossa, aquele destino, por exemplo, um sonho que os brasileiros gostam de visitar,
querem visitar Paris ou Maldivas. E esses destinos são caros, teoricamente, mas as pessoas, nossa, só quem vai é celebridade, só quem vejo lá são TikTokers ou Instagramers, e assim, da minha roda de convívio, quase ninguém viajou para lá. Bom, eu digo para você que isso é super fácil de você resolver. Não é um bicho de 7 cabeças, como você pode estar pensando agora nesse momento. E não estou falando em lorota também. Existem vários meios de você viajar para esses destinos mais exóticos, como por exemplo Bora Bora, Caribe, né? Aruba, Curaçao, sem ter que vender uma casa ou um carro. Às vezes é mais barato do que você imagina. Só que essas informações estão muito desencontradas na internet. Você não encontra muito facilmente. Ou, normalmente, você não vê as pessoas falando sobre eles, né? Como você chegar neles. Por exemplo, também, um outro destino, Tailândia, Ásia, né? Que é muito distante do nosso cotidiano. E também muito distante fisicamente, né? A distância é muito grande mesmo. Pronto, então com isso, vou dar alguns macetes para vocês aqui, alguns hacks de viagens aqui. Bom, procure sempre viajar com companhias ou procurar companhias aéreas que tenham algum hub para algum destino desse que foi passado na novela, por exemplo. Vou pegar aqui um exemplo claro. Marrocos, eu quero ir para o Marrocos. Como é que eu posso ir para o Marrocos saindo do Brasil diretamente? Bom, a minha dica é, vai para Portugal, fica em Lisboa ou no Porto, e de lá você vai pegar um voo super barato. Eu, por exemplo, viajei para o Marrocos pagando 8 euros, 8 euros dá menos de 50 reais, ida e volta para o Marrocos saindo de Portugal. Então você conhece um destino de novela pagando menos de 50 reais, isso é um absurdo. Eu paguei num total para foram 4 noites, paguei um total de aproximadamente 600 reais com alimentação, hospedagem, transporte, tudo. Isso é muito barato mesmo. Para onde você vai no Brasil por 600 reais? Ou melhor, vai para a África por 600 reais? Não tem como. Então, essa é uma forma de você economizar e baratear sua viagem. Outra coisa, eu fui para Istambul também. Eu estava indo para o Egito e fiz uma parada em Istambul. Eu utilizei o stopover para conhecer Istambul. É uma forma também de você economizar. O que é o stopover, Carlos? Isso a gente depois vai falar um pouquinho mais à frente. Mas o stopover, só para você ter ideia, é uma escala que você pode utilizar para sair do aeroporto ou não, e você poder curtir um pouquinho mais daquele país. Botar no seu checklist do que você já visitou. Tá? Uma outra coisa também é você botar, por exemplo, alguns cenários de Paris, que aparecem em algumas novelas também, você pode colocar facilmente Paris na sua rota. E também, claro, é um destino um pouco caro, e é mais utilizado também para casais, tá? Já deixo aqui, eu acabei agora de voltar de lá, mas dá para fazer com baixo custo. Você pode ficar em hotéis 3 estrelas, eu fiquei em 4 estrelas em Paris, e foi super de boa. Você pode andar de transporte público também, então tem ticket barato também em Paris, então você consegue diminuir o seu custo. Então não diga que esses destinos de novela é somente para ficar no imaginário, na sua cabeça, que eu não consigo ir para aquele destino. Não, existe forma de você ir, é possível e é super barato também. Basta, claro, né, você utilizar técnicas para você baratear a sua viagem. Em Machu Picchu, por exemplo, que é um destino que eu acho que é caro, o passeio em si para Machu Picchu, para subir a montanha, eu acho caro, mas é super válido, tá? E tem como você baratear mais ainda. Existem caminhadas que você pode fazer desde a chegada ao pé da montanha até a própria montanha, então você pode ir caminhando, então sai mais barato, ou você pode pegar um micro-ônibus para caminhar até lá. Para você ter ideia, eu gastei, se não me engano, só para ir de ônibus, foi 15 dólares, se não me engano, na época. Mas tem outras formas de você fazer e diminuir o seu custo. Você pode ficar também em acampamento, você pode ficar em hostel, você pode comer mais barato também, fazer lanches. Então, existem várias formas para você baratear, ou também você quer ficar no hotel de luxo, também pode ficar, não tem mal nenhum contra isso, tá?
com isso, né, efetivamente. Bom, só para você ter uma ideia, nós temos muitas novelas que marcaram a nossa infância, marcaram a nossa vida, por causa dos destinos, que um dia eu queria conhecer. Eu quero que você me diga qual foi a novela que te inspirou para conhecer um destino. Nós lá no início do vídeo nós falamos aí se tinha algum destino. Agora eu quero saber o nome da novela, então me ajude aí para que a gente possa acrescentar e a falar um pouco mais dos temas de viagens aqui no nosso hall, né, do Viagens dos Sonhos, tá ok? Espero que tenham gostado um pouquinho desse vídeo, deixa o seu like, já comenta aqui, compartilha com seus amigos e fique ligado, acompanhe a gente também lá no Instagram, porque a gente está dando muitas dicas. A gente vai ter um evento para vocês gratuitamente para explicar como é que eu posso baratear a minha viagem em até 70%. Quem está falando aqui é Carlos Gomes, aqui do canal Fantrip, né? Um Instagram de viagem, um influenciador de viagem que está aqui para te ajudar a viajar mais e melhor. Até a próxima, tá, galera? Tchau!